Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo mais uma vez para todos e todas, para todos e todas nós. Paz e bem, gente querida. Como vai você? Eu estou às voltas, né, com a escrita de uma espécie de romance autobiográfico. E dentro desse romance, a experiência do Epifânico. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre o epifânico em nós. Mas antes da gente começar a nossa roda de conversa, meu meditar em voz alta, como sempre, recadinhos. Se você está chegando aqui em paz e bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe esse vídeo, né, esse programa nas suas redes sociais. Isso ajuda demais, gente. Demais mesmo. Na divulgação do canal. E se você puder e quiser, e sempre é importante, né, dizer, faça a sua assinatura solidária, nos ajude, colabore. Mas sempre, se você puder e quiser, tá bem? Dessa forma você nos ajuda na manutenção do canal, né? Já que não temos membresia. Então, a forma de você ajudar na manutenção do canal é fazendo a sua assinatura. Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado, sempre, sempre. Pois é, estou às voltas, né, com a Epifania. Epifania é uma expressão que vem da tradição cristã, não é? A festa da Epifania, o 6 de janeiro, a festa dos Santos Reis, né? A apresentação do menino Jesus ao mundo através dos magos, reis magos do Oriente. Então, o epifânico é a revelação, vamos dizer assim, deste milagre, né? Dessa criança frágil, pequena, ao mundo, aos líderes, às lideranças, aos sábios desse mundo. Então, o epifânico seria isso, né? Uma revelação, um amostramento, né? uma forma de expressar ao mundo algo que estava como que oculto ou não revelado. Então, é dentro dessa perspectiva que, dentro da literatura, o epifânico ficou marcado, né? E de forma especial em um autor chamado James Joyce, um autor irlandês, talvez o maior autor em língua inglesa do século XX, e que reuniu, né, nas suas obras uma série de experiências, mais do que tentar explicar ou demonstrar o que era o epifânico, ele trouxe, particularmente em seu livro Dublinenses, né, uma série de situações epifânicas. E, inclusive, ele, né, tinha um caderno em que ele coletava esses momentos epifânicos. Mas que momentos epifânicos são esses? No caso de Joyce, são coisas banais, são experiências cotidianas, ordinárias, né?
E que ao olhar daquele que olha, e aí ele, inclusive, no retrato do artista quando jovem, ele vai tentar, né, a partir da, de, da teologia do Tomás de Aquino, tentar expressar como a arte pode trazer luz ou iluminar essa situação cotidiana. Como, por exemplo, uma das epifanias, né, em que ele vê uma mulher no banheiro, né, na janela do banheiro, no prédio em frente, em que a mulher dá uma descarga, não é, no sanitário e, e isso traz para ele uma conotação sexual, né, sensual, sensorial, enfim. Eu acho que esse acontecimento expressa bem aquilo que é o epifânico no Joyce. E que eu tomo, né, como uma espécie de mote para que a gente possa tentar compreender como essa revelação súbita dentro do nosso cotidiano, a partir de experiências prosaicas, situações, né, que aparentemente não são extraordinárias, né? São coisas vulgares, desvelam ou anunciam uma essência profunda e oculta nas coisas, na vida. A partir disso eu faço uma ponte com aquilo que chamamos de caminhada espiritual, de nossa espiritualidade. Qual o lugar do epifânico em nossa vida? Um mundo, volto a dizer, marcado por tanta violência, brutalidade, por tanta dor, sofrimento, morte. Como se reveste este epifânico? Talvez, por conta dessa situação mesma, esse epifânico talvez se revista ou se apresente cada vez mais sobre esses aspectos tenebrosos, obscuros. Talvez esses mesmos eventos já tenham adquirido ou assumido o estatuto de normalidade, de algo que é mais um caso de feminicídio, é mais um caso de morte, de extermínio, de genocídio em Gaza. E a gente precisa compreender que o epifânico pode ser, dentro desse conceito joyciano, se a gente pode dizer assim, que foi inclusive estudado por Lacan, num dos seus seminários, traz consigo a possibilidade de revelar, ou melhor, apresentar, assim como o menino Jesus, né, lá na teologia cristã, apresentar dentro dessa coisa simples, uma criança, um menino, né, frágil, pequena, revelar uma grandiosidade, um evento extraordinário, oculto nas experiências mesmas das coisas. Se nós não percebemos mais esse lugar do epifânico em nossas vidas, a que se deve? Volto a dizer, em um mundo de sofrimento, morte, dor, violência, ódio, o epifânico
talvez tenha assumido formas brutais. Ou, melhor, não está sendo mais percebido, porque talvez nossos olhos estejam saturados dessas coisas. O que eu peço não é que a gente se aliene, não é? Porque isso seria contrário, inclusive, a uma proposta que a gente vem conversando aqui sempre sobre uma espiritualidade madura, uma espiritualidade inserida, encarnada, viva, orgânica, não é? Que não separa matéria de espírito, mas parte de uma antropologia, essa sim, holística. Esse epifânico talvez nos tenha sido não mais percebido porque estamos saturados de rotinas. Estamos povoados de hábitos, de costumes, do fazer tudo sempre igual. Talvez o epifânico nos aconteça quando, de repente, sutilmente, pela vida, a vida nos toma na particularidade daquilo que nos desacostuma. É o lugar do novo, é o lugar do ainda não percebido, é o lugar do não vivido, é o lugar, quem sabe, daquela rua que você nunca atravessou, daquele lugar que você nunca foi, do canto, quem sabe, da sua casa, a quem ficam as coisas entulhadas. O epifânico talvez esteja à espera de nós lá, nesses lugares deste território, daquilo que ainda não está povoado pelo nosso olhar saturado de imagens. Está na surpresa, quem sabe, de um livro novo. Quem sabe o Ulisses, do James Joyce, seja uma possibilidade de, na sua dificuldade, desacostumar os nossos olhos. Talvez Joyce quisesse isso. E dessa forma precisamos nos desacostumar do olhar. Isso é algo que uma sociedade como a nossa, marcada por um sistema capitalista e mecânico, né, de saturações e vícios das telas, por exemplo, sobrecarregam a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Talvez o epifânico nos chame para esse ainda não vivido, para essa aventura do novo, para o descortinar de um novo olhar, de uma nova perspectiva, de um lugar verdadeiramente novo em nossas vidas. Quem, né, não passou por uma experiência de perda de chão, de um sofrimento, uma dor, um luto, alguma coisa que faça com que a gente repense na angústia e no sofrimento, não sobre a angústia e o sofrimento, não é? Mas a partir daí, a possibilidade de uma nova vida.
surpreendentemente nova, plenamente diferente. E que a gente possa, quem sabe assim, olhar a vida de um outro ângulo, mais maduro, mais íntegro, mais verdadeiro, mais maduro. Assim deve ser o caminho da espiritualidade, de uma espiritualidade verdadeiramente íntegra, humana, madura. Né? O que eu convoco aqui é a gente trocar os nossos óculos. Não no oftalmo, né? Das lentes, mas no espírito. Um novo olhar sobre as coisas. Vendo ali, na vida mesma, no cotidiano, na mulher que dá descarga no banheiro, no prédio em frente. Algo extraordinário. Um milagre. Assim como os magos viram na criança o Rei dos Reis. Naquela simples, naquela pequena e frágil criança, o Messias. E é assim que a vida revela-se. E revela em nós os seus possíveis. E como é bom, né? Quando, por uma fração de segundo fugaz, a iluminação nos alcança e vemos as coisas, se ainda não face a face, mas um pouco mais próxima do que a visão cotidiana do espelho. Dessa forma, eu gostaria de convidar a gente a exercitar esse novo olhar sobre o mundo, a partir do fazer diferente, do sair do cotidiano, como eu disse, de andar por aquela rua que você nunca andou, fazer aquela coisa que você sempre desejou e nunca fez, aprender uma coisa nova que você sempre teve vontade e por contingências, às vezes, repressões internas e externas, você deixou de fazer. Eu convido a olhar com um novo olhar as coisas daquilo que sempre. Como no poema, não é? Do Vinícius de Moraes, O Operário em Construção. Ali estava diante dele a faca, o garfo, o copo. E ele viu que tudo aquilo que era sempre aquilo que ele via se revestia de uma nova luz, de uma nova revelação. Que tudo aquilo era feito pelo trabalho dele. Eis o epifânico. Então fica aqui o convite, não é? Para o exercício dessa semana, o exercício espiritual. Exercício que eu ando fazendo, viu? Ando fazendo, inclusive a partir da escrita do meu livro, desse romance, né, autobiográfico. E agora, como sempre, o convite para que às 21 horas aqui no canal Paz e Bem, você venha participar do nosso grupo de oração, rezar com a gente. Oração fim do dia. De domingo a domingo, 21 horas, oração fim do dia. Tá? E deixo, por fim, a bênção. A bênção que, como eu sempre digo, não é minha, mas do divino em nós, Deus conosco, Emmanuel.
aquele menino na manjedoura, né? Anunciado e que nos foi oferto, esse epifânico. Sintam-se todos e todas abençoados. O Santo de Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite para sempre. Bons momentos epifânicos durante a semana e sempre. Até o próximo domingo, gente. Até o próximo domingo.